Interessante que quando nós olhamos esse capítulo 3, nós vemos então que Moisés é colocado em destaque nesse capítulo. Agora, enquanto Moisés conduzia o seu povo, o povo de Deus, para uma herança terrena, para uma terra que eles estavam ali visando, para algo temporal, Cristo nos conduz para uma herança eterna. Cristo é aquele que nos leva para algo divino, celestial, algo eterno. Assim nós devemos nos atentar a Cristo, observá-lo, nós devemos considerá-lo cuidadosamente. Isso também significa que nós devemos confiar naquilo que é dito sobre Jesus. Se nós devemos fixar os nossos olhos em Cristo, isso significa que nós devemos confiar naquele Cristo em qual os nossos olhos estão fixos. Nós devemos confiar naquilo que é dito sobre Ele, porque esse é um Deus superior. Ele está acima de tudo e Ele está acima, obviamente, de todos. Pois o contexto aqui, ou o texto nos diz que Ele também é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Agora, essa declaração, ela pode parecer um pouco estranha, né, aos nossos ouvidos, quando nós ouvimos dizer que Cristo é apóstolo. Mas Jesus não era aquele que tinha apóstolos. Como nós podemos entender essas declarações? É simples. A palavra apóstolo significa comissionado. Logo, a ideia aqui é que Jesus é aquele enviado da parte de Deus a nós. Jesus é aquele que está representando Deus para nós aqui na terra. E como apóstolo, ele representa Deus a nós, e como sumo sacerdote, ele nos representa ao próprio Deus. Ele é o nosso apóstolo, ele é o nosso sumo sacerdote. O versículo 2 diz assim: o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a sua casa. Nesse momento, o autor ele traça um paralelo. De um lado ele coloca Cristo, e do outro lado ele coloca Moisés. A comparação aqui com Moisés também pode ser uma comparação que fuja, né, do nosso conhecimento e que a gente interprete como algo assim muito diferente. O que ele quer dizer com Moisés? Por que ele compara Jesus com Moisés? Bom, nós vimos no primeiro capítulo que ele compara também com os anjos. E por que ele compara Jesus com os anjos e com Moisés? Porque essas figuras eram figuras importantes para aqueles que faziam parte do contexto do povo judeu. Os judeus entendiam a importância dos anjos, entendiam a importância de Moisés. E agora o autor, então, ele compara Jesus com os anjos, e compara Jesus com Moisés, e coloca Jesus acima de ambos. Jesus é superior a todos. Lembrando aqui que Moisés ele tinha um papel importante no povo judeu, o seu papel e sua figura era aquilo que havia de mais importante para todos os judeus. Quando você fala com um judeu até o dia de hoje, duas pessoas ou dois personagens são os personagens principais: Abraão e Moisés. E Cristo é colocado aqui como superior a ambos. Assim como Cristo é fiel a Deus, aquele que o constituiu, assim também o era Moisés, o texto diz, em toda a casa de Deus. Moisés ele foi servo de Deus e ele foi usado para libertar o povo de Deus da escravidão no Egito. Ele foi usado para libertar o povo de Deus e conduzi-los então à terra prometida. Ou seja, Moisés foi o mensageiro de Deus e Jesus era a própria mensagem de Deus. Moisés conduziria o povo fora da escravidão para algo terreno. Cristo nos tira da escravidão do pecado e nos conduz ao próprio Deus Pai. Esse é o paralelo que nós enxergamos. No versículo 3 nós lemos assim: Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Se por um lado Moisés é considerado uma das figuras mais importantes aqui do judaísmo, Jesus é considerado como ainda superior ao próprio Moisés.
Se você acha que Moisés é importante, o que pensar então de Cristo? Se você acha que a casa é importante, o que pensar sobre o dono da casa? Se você acha que o servo da casa é importante, o que pensar então do dono daquela casa? O autor diz: digno de tanto maior glória do que Moisés. E o argumento aqui é um argumento simples. Aquele que estabelece a casa, o dono, é digno de maior honra do que o servo da casa. Se você é o dono daquela casa, você tem muito mais honra do que aquele que te serve naquela casa. Cristo é o que a estabeleceu, enquanto Moisés, por mais importante que ele seja, é apenas um servo de Deus, assim como nós. Ele foi usado por Deus para servir os propósitos de Deus.